Pessoal, aqui é Edney que vos fala. Estamos no nosso último episódio da nossa série A Vida de um Intercessor. Isso mesmo. Fica triste. Eu sei que você foi muito edificado nesses 3 episódios aí que vocês assistiram. Eu espero que vocês sejam nesse. Nosso tema de hoje é a importância da leitura da palavra. Meu Deus, o que falar da palavra de Deus? Com certeza foi o que transformou a minha vida. Eu queria começar dando um testemunho de como eu me debrucei na palavra de Deus, como eu tive esse amor pela palavra de Deus. Eu vim de uma cultura, eu vim de um movimento bem underground que, apesar de conhecer pessoas bastante virtuosas, autodidatas, as pessoas não falavam, não nos incentivavam, a gente não incentivava um ao outro da leitura, então as pessoas que eu andava, praticamente ninguém lia. Um ou outro assim lia alguma coisa, algum tipo de literatura, às vezes espírita, que eu tentei ler também lá no passado, mas eu não tinha nenhum gosto por leitura. Então, quando eu me converti, eu não li absolutamente nada e eu tive que pedir muito a Deus para Ele me dar desejo para ler a palavra. E aí, quando eu comecei a ler a palavra, de fato foi uma paixão muito grande que dura até hoje, graças a Deus. Eu estava até um dia desse falando para uma pessoa, ele pedindo algumas dicas sobre chamado, alguma coisa assim. Eu disse, cara, leia a palavra. A palavra de Deus, ela, na verdade, não foi sobre chamado, foi sobre alguns problemas emocionais. Eu falei que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E ela precisa substituir qualquer outro tipo de pensamento, sentimento, ideologia, ideia, ciência, enfim, qualquer coisa que possa ocupar a nossa mente, que vá de encontro à palavra de Deus, precisa ser substituída pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é como Paulo fala, né? Ela tem o poder, né? Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortalezas, como nosso pastor falou recentemente, são muros supostamente impenetráveis. São supostamente impenetráveis porque a palavra de Deus, ela penetra qualquer fortaleza. Então a palavra de Deus, ela é a chave que Deus nos deu. O salmista, né, lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina os nossos passos. E é uma luz que clareia o nosso caminho. E aqui, resumindo, né, eu vou explicar um pouquinho mais, mas resumindo, ele diz que a palavra de Deus é a única forma que nós temos de andar na luz. Fora da palavra existem trevas, a palavra de Deus é a forma de andarmos na luz e ela ilumina os passos, ela mostra cada etapa de nossa vida, ela vai nos guiando e ela é uma luz que clareia o nosso caminho, então ela faz com que a gente não se perca no nosso caminho. Ela é o norte. E a palavra de Deus, como a gente sabe, né? A palavra de Deus é só ouvindo o nome Palavra de Deus, a gente já devia encher o nosso coração de temor e desejo por conhecê-la. Porque Deus deixou uma coisa pra gente aqui na Terra, uma coisa, né, que a gente pode guardar, que a gente pode levar. Então, se Deus deixa algo para nós aqui, a gente sabe que Deus não deixa presente barato. Um dos presentes foi o Filho, foi o presente mais caro que a gente tem. Porém, a palavra fala, o próprio Salmo fala, né? O salmista fala que Deus exaltou a sua palavra tão alto quanto seu nome. Então a palavra de Deus é como se fosse o próprio Deus. Tem os teólogos aí, os grandes homens de Deus, eles falam que quando uma pessoa está ministrando a palavra de Deus com toda a fidelidade das escrituras, é como se o próprio Deus estivesse falando. Então, se tem uma forma correta de o cristão viver, é pela palavra de Deus. E aí a gente sabe que não é uma forma, é a única forma que nós temos de viver a palavra de Deus. Cristo fala que a gente vai conhecer a verdade, né? Se a gente permanecer nele, e a palavra dele permanecer em nós, é que nós seremos livres de verdade. A palavra de Deus, ela traz a revelação da verdade e nos torna livres. Então, a palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos. Eu realmente vejo isso, eu falo com tanto amor assim, porque eu amo demais a palavra de Deus. E eu sou como um cachorro, quando eu vejo a palavra de Deus, né, como eu sou um cachorro e a palavra de Deus é o meu dono. Quando eu vejo que a palavra de Deus está sendo atacada, eu lato, começo a latir também.
E eu tenho um zelo muito grande pelas Escrituras. Graças a Deus, isso foi fruto de oração e pelo entendimento da palavra de Deus. Eu falei que eu não tinha realmente cultura de ler, mas o que me salvou, o que me libertou foi a palavra de Deus. Eu li a Bíblia antes de ser cristão, antes de me converter, porque eu fiz uma promessa devido a uma situação que eu passei com minha mãe, né, que ela quase morreu. E aí eu fiz uma promessa de ler a Bíblia, mesmo sem conhecer o Evangelho, sem nada. Então, era uma tortura, né? Porque promessa a gente não faz nada que não seja um peso pra gente. Então, pra mim, era uma tortura ler a Bíblia. E ali era completamente algo sem sentido, porque eu vim de um mundo, como eu falei aqui, bem pesado, né? Eu era do rock pesado lá do metal. E a Bíblia seria a única coisa que eu não gostaria de ler, que eu pegaria para ler. Seria a última coisa que eu escolheria, porque eu não gostava de crente, não gostava dessas coisas, eu não acreditava nisso. E como uma forma de me confrontar mesmo, né, para ver se Deus existia e ele podia fazer aquele milagre na minha mãe, eu peguei a penitência, naquele tempo para mim era uma penitência, de ler a Bíblia. E eu, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo sem ser cristão, ler a palavra de Deus já trouxe para mim o entendimento. Eu li todo o Novo Testamento. Já trouxe para mim todo o entendimento, toda a clareza de que a vida que eu vivi a vida inteira não era a vida que Deus tinha planejado para mim. Então, eu já tinha um norte. Está vendo que é um norte a palavra de Deus? Ela é realmente uma luz que ilumina a nossa vida. Então, e foi aí, eu fui liberto mesmo pela palavra. Ainda fiquei relutando um pouco com aquela realidade que Deus tinha colocado no meu coração. Até o ponto de fato não resistir. Deus me pegar assim com muita força e, né, me arrancar daquele mundo de trevas e me trazer para o mundo, né, do seu filho, do filho do seu amor. Da maravilhosa luz. Então, e aí, como eu falei, depois, né, a duras penas eu tive que orar muito para ter prazer pela palavra. Depois que eu tive prazer pela palavra, eu entendi. Realmente, hoje eu não consigo viver mais sem a palavra. E eu encorajo a você, se você está vivendo sem a palavra de Deus, por favor, não faça isso mais. A partir de hoje, ore a Deus, se debruce na palavra, não seja, não se satisfaça com pouco. A palavra de Deus, tem alguns pastores que falam, ela é a verdade de Deus de capa a capa. E quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente confronta ali o Novo e o Velho Testamento, sabe? A gente vê que tudo se casa tão perfeitamente. A gente vê a necessidade que a gente tem de aprender tudo aquilo, sabe? De entender a palavra de Deus. É quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai querer, quanto mais a gente vai entender, sabe? Mais vai vir revelação e aquela palavra ela se renova. Tem coisas que eu li a minha vida inteira cristã e somente hoje, depois de 8 anos, aquilo cai como revelação. É incrível. Parece que Jesus vai dando aquela revelação de forma gradativa, porque Ele quer que a gente busque isso, sabe? Ele quer que a gente conheça Ele. Então, eu sei que a gente tem experiências com Deus por meio da oração. Sim, a gente tem experiência com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a glória de Deus. A gente tem experiência com a voz de Deus, mas a única forma de nós conhecermos Deus verdadeiramente é por meio da sua palavra. A Bíblia inteira é um livro sobre Deus, não é um livro sobre nós. E se tem algo que Deus queira mostrar pra gente, Ele deixou na palavra dele, pode ter certeza. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é para toda a humanidade. Sabe? Então, quer conhecer a Deus, está lá em sua palavra. E o próprio Filho, né, é intitulado na Bíblia como a palavra de Deus, o verbo encarnado. Então, é como eu falei, quando o homem está ali lendo a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse se manifestando. Então, Cristo é a palavra. O Espírito Santo, ele age segundo aquilo que Deus deixou na palavra. O próprio Deus, como eu falei, exaltou o seu nome tão alto quanto a sua palavra. Então, veja a importância da palavra de Deus. Tenha, pelo amor de Deus, esse amor, esse desejo, e saiba do valor da palavra de Deus. E aí é como eu falei, né? Se você está vivendo sem ler a palavra de Deus, se arrependa hoje e comece a lê-la. Porque, como eu falei, a gente sabe que é óbvio a gente ler, a gente ter a necessidade de entender a palavra de Deus. Mas por quais motivos? Além dos que eu já dei aqui, a gente precisa ler a palavra de Deus. Porque simplesmente Deus deixou ela para nós. E a única forma de a gente obedecer e conhecer a vontade do nosso Senhor e cumpri-la é lendo a palavra de Deus. É na palavra de Deus que o propósito eterno dele é revelado. A gente vê de forma gradativa ali
Já desde o Gênesis, Deus apresentando Cristo, não é? A plenitude dos tempos que viria com Jesus desde o início da criação. E aí a gente vai vendo um povo sendo chamado, preparado, né? Deus ali escolhendo aquela nação, as promessas, o patriarca, toda a revelação de Deus ali de forma gradativa, todo o desígnio de Deus sendo desenrolado, né? Até que a gente chegue ao ápice, ao final de todas as coisas ali no livro de Apocalipse. Toda a palavra de Deus ela faz um sentido tremendo. Se você já viu ou não viu, procure. Tem um gráfico assim de linhas cruzadas da Bíblia. E existem, eu não sei a quantidade, mas eu sei que é mais de 3.000 linhas cruzadas, ou seja, de versículos, né, que se cruzam desde o Velho e o Novo Testamento. É incrível que no Novo Testamento mais de 1.000 profecias, mais de mil promessas foram cumpridas ali. Meu Deus do céu, não sei se eu estou exagerando, espero não estar exagerando, mas se eu não me engano é isso mesmo, sabe? Praticamente todas as profecias a respeito de Cristo sendo cumpridas ali, a não ser aquelas que são escatológicas, mas é incrível. Eu lendo a Bíblia, né, o Velho Testamento, depois de ler o Novo Testamento, eu vi que praticamente toda a base para que dos ensinos de Cristo e de Paulo ali no Novo Testamento foram tirados do Velho Testamento. Toda a linguagem escatológica, a linguagem de Apocalipse, aquela linguagem, né, bem profética, bem pesada, escatológica mesmo, foi tirada lá do Velho Testamento. Praticamente todas as profecias lá que João fala, tá tudo no Velho Testamento, sabe? E tudo se cruza, tudo se cruza, se encaixa de forma tão perfeita. É um livro incrível. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vou estudando, né, também, lendo alguns livros, eu vejo que cada informação que tem na Bíblia, ela faz um sentido tremendo. Até o livro de Números, que é um livro bem, né, chatinho, pesado de ler, a gente, quando entende um pouco da cultura judaica, sabe, quando a gente lê algumas coisas que falam sobre aquela cultura ali, a gente vê as parábolas, as coisas que Jesus ensinou, que pra gente não faz sentido, mas que tinha muito sentido, e aí a gente vê a tradição oral, né, não sei se vocês já ouviram falar na Midrash, na Mishnah, que falam muitas coisas, que completam muitas coisas ali dos contextos, né, que a Bíblia não deixa muito claro. E a gente vê, quando a gente fica sabendo uma história de um rabino, e a gente vê que tudo se encaixa ali perfeitamente. Então todas as informações da Bíblia são extremamente importantes. É por isso que eu estou falando isso. Todas as informações da Bíblia, todas. Deus deixou algo para nós. Então a gente não pode julgar que existe algo ali na Bíblia que não tenha tanta importância se foi Deus que deixou para nós. Então toda a Bíblia ela precisa ser lida. Se Deus deixou, se Deus mandou escrever ali, cada vírgula, cada acento, cada letra ali faz um sentido tremendo para nossa vida. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro isso, mais eu me encanto pela palavra, mais eu sei que não sabia das coisas, mais eu aprendo, mais eu conheço Deus e mais eu vivo a sua vontade. É incrível. Então eu oro para que em nome de Jesus você seja despertado para ler a palavra de Deus e entender a importância dela. E como eu falei, né, o próprio salmista diz que a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho, né, e ela que ilumina o nosso espaço. Isso quer dizer que a direção que nós precisamos tomar em nossa vida para não pegar o caminho errado está na palavra de Deus, ou seja, a forma certa de viver se encontra na Bíblia. Aquilo que dá sentido à nossa vida se encontra na Bíblia, está escrito lá. A Bíblia fala que, né, no começo disse haja luz e houve luz, aí lá em João João vai dizer que Jesus era a luz dos homens, né? A luz, ou melhor, ele era a luz dos homens, e a vida estava nele, estava naquela luz ali. E aí ele fala que a palavra é luz, veja, a palavra é luz, Jesus é luz, é o haja de Deus. Então veja a importância de ler a Bíblia. Ela é o próprio Cristo. A gente sabe que toda a palavra de Deus, toda a Torá lá, ela simplesmente estava apontando para Jesus, toda aquela lei, toda aquela perfeição que Deus exigiu dos israelitas, dos judeus, era Cristo. Tanto é que as pessoas não conseguiram alcançar a lei, a perfeição da lei, mas Cristo cumpriu toda ela. Então tá vendo como a palavra de Deus é importante. Aquilo que dá sentido para a nossa vida, aquilo que nos motiva a acordar, ou se você ainda não tem a motivação, se você ler a palavra, entender todo o propósito eterno de Deus, você vai ter a motivação para acordar, você vai ter a motivação para chegar no seu futuro, você vai ter a motivação para querer chegar no seu destino profético, se você conhecer a palavra de Deus, porque ela mostra o teu destino profético. Ela está lá indicando tudo que Deus pensa a respeito de você, tudo que Deus planejou para você, está lá.
Então, se a sua vida não tiver sentido hoje, talvez você não esteja lendo a palavra o suficiente para encontrar o sentido da sua vida na palavra de Deus. Então, ela tem essa importância em nossa vida. Como eu falei, né? A palavra do Senhor nos mostra como dar os nossos passos, ou seja, quais decisões preciso tomar. Eu preciso viver, ela mostra como eu preciso viver a vida. O que fazer e como fazer durante a minha jornada de vida aqui nessa terra. Tudo está lá no que Deus disse. Tudo está na palavra. Então a gente às vezes está apenando em nossa vida porque a gente não conhece tudo isso. Não conhece a Bíblia mesmo ali de cabo a rabo, de capa a capa. Porque, como eu falei e vou reiterar, tem um pastor que ele fala que, meu irmão, na Bíblia eu acredito até na capa. Então, se eu tenho alguma dúvida de que algo ali na Bíblia não é interessante, eu não posso ser a palavra de Deus. Sim, é interessante, é importantíssimo e tudo que está ali é a palavra de Deus. Até o nome Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Tem um versículo lá em Mateus não, em 1 Timóteo, está lá no capítulo 1, versículos 6 e 7, ou melhor, versículos, que mostram também outros motivos, né, de nós precisarmos ler a palavra de Deus, nós precisarmos ter esse conhecimento da palavra de Deus. O próprio Paulo fala que muitas pessoas se desviaram da fé por motivos bobos, porque elas não conheciam de fato a palavra de Deus. Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus e, por não entender a palavra de Deus e não levar a sério, acabaram se desviando da fé, segundo o relato do apóstolo Paulo. Eles saíram do propósito da vida cristã por entrar em discussões desnecessárias. Sabe aquele povo que às vezes ouve pregador, que ele gosta muito, e ele ouve algo que às vezes bate ali pro nosso orgulho, sabe? E a gente não vai ver se aquilo realmente está na palavra de Deus e a gente começa a replicar aquilo. Às vezes a gente usa, né, um conhecimento que a gente ouviu de alguém para poder rebater argumento que a gente não concorda. E aí a gente não faz isso segundo a Bíblia, porque se a gente tivesse lido a Bíblia, a gente evitaria esse tipo de situação. E muitas pessoas naquele tempo se desviaram da fé, do propósito da vida cristã, por entrar em discussões desnecessárias, por não conhecer a palavra de Deus. Isso quer dizer que eles entraram ali em direções contrárias que eram a vontade do Pai, porque eles não conheciam bem as Escrituras Sagradas. E a gente sabe que isso acontece muito hoje. Eu tive um momento da minha vida que eu quase entrei por esse caminho aí, cara. E achar que aquilo que eu ouvia de pregadores, que era, né, porque tem nomes renomados e são aí idolatrados aí pela igreja evangélica, eu achei que muita coisa daquele pessoal ali era correto e algumas coisas que a gente ensinava aqui não era correto, né? E isso deu uma distanciada do meu coração para o meu propósito, e eu já testemunhei isso pregando. Foi um tempo que Deus me deixou ali, sabe, me conhecendo os meus erros, as minhas falhas, o meu egoísmo, e me deixou bem afastado da pregação, que era algo que eu amava fazer, e eu sei que é o meu propósito, nasci para fazer isso. E foi muito doloroso ficar afastado ali daquilo que eu mais amo fazer, por causa do meu coração, por causa de coisas que eu ouvi e que eu não fui conferir nas Escrituras, tomei aquilo como verdade, coloquei no meu coração e quase me desviei do propósito da vida cristã, que absolutamente não é discutir teologia, mas viver a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a viver de maneira prática a vontade de Deus. Eu falei uma vez para um jovem, né, pedindo alguns conselhos de como ele achava que tinha um chamado para mestre e tal, e quais conselhos eu daria para ele. Eu disse, olha, leia muito a Bíblia, obviamente, isso é óbvio. Eu dou conselhos óbvios, porque não tem mais o que dizer, a gente já sabe tudo, está tudo na Bíblia. Eu costumo falar que os apóstolos, eles não tinham as ferramentas que eles tinham, que a gente tem hoje, eles só tinham a Bíblia, o Espírito Santo, uns aos outros ali, e a oração, e eles fizeram infinitamente mais do que a gente. Então a gente tem tudo isso de forma prática, e às vezes a gente não explora, que é ler a palavra de Deus. Eu falei para ele, olha, leia muito a Bíblia, exaustivamente, sem pena de se gastar diante da palavra de Deus. E na mesma proporção que você lê, você ore. Porque eu ouvi de um pregador uma coisa que me marcou muito, que ele diz que teologia se faz de joelhos. Se o nosso conhecimento teológico
não nos leva para viver uma vida prática na fé, não vale de absolutamente nada. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, não para estudar e nem para ensinar, mas para a gente aprender a viver a vontade de Deus. Porque a Bíblia, por conhecimento, sabe, só vai causar esse tipo de situação. De discussão, de querer mostrar a sua versão, a sua linha teológica que é diferente, que você discorda e não faz com que seja acrescentado em absolutamente nada na vida dos outros, não faz com que as pessoas vivam a vontade de Deus, é só para discutir. Então o propósito da Bíblia não é essa. O propósito da Bíblia é a gente entender a vontade de Deus, sair de discussões e viver em paz com os nossos irmãos. E Paulo, né, ele falou que muitas pessoas, por causa disso, a gente sabe que acontece muito isso hoje, principalmente hoje na era da informática, na era digital, das redes sociais, de informação a todo vapor, de YouTube, de gente no Instagram, né, falando um monte de atrocidade, um monte de coisa, e a gente pega aquilo como verdade e aí dá um problema sério. Traz para a nossa igreja causa desunião, falta de unidade, isso traz consequências horríveis para a nossa fé. Da fé da pessoa que está causando isso, né? E pode até afastar pessoas também, né? Acabar afastando pessoas, causando brigas e as pessoas afastando da fé, e a gente pode sofrer as consequências, porque a Bíblia fala que quem faz um daqueles pequeninos de Cristo, né, tropeçar, rapaz, o problema é sério. Então a gente que lê a Bíblia tem que ter muito cuidado também para que nosso conhecimento não cause esse tipo de situação. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou incentivando você a ler a Bíblia exaustivamente mesmo, leia mesmo. Mas entenda tudo que eu estou falando aqui também, para a Bíblia não virar um amuleto não, né? Mas uma ferramenta para você trabalhar. Não, a Bíblia, ela trabalha em você e te torna uma ferramenta, e não o contrário, tá bom? A Bíblia não está aqui para a gente usar ela para confirmar aquilo que a gente pensa. Muito pelo contrário, a Bíblia está aqui para confirmar a vontade de Deus dentro da gente, para a gente mudar a forma que a gente pensa. Mas é isso. Então necessitamos conhecer a palavra de Deus, e como eu falei, né, somente por ser chamado a palavra de Deus, a gente sabe que já é extremamente importante. E se não bastasse isso, né, Deus ainda diz que a gente precisa meditar na sua palavra, né? A gente sabe que o salmista diz também, né, que ele meditava na palavra de Deus dia e noite. E por que a gente precisa meditar na palavra de Deus? Porque, como eu falei, a gente precisa ler a palavra de Deus, mas não só ler por ler, né? A gente precisa ter um entendimento profundo das Escrituras. A gente também não precisa ter pressa, a gente não precisa pular etapas, né? Não precisa querer começar a ler a Bíblia e vou logo pegar um livro de teologia e fazer aquela comparação, ou vou lá para Apocalipse e vou estudar a escatologia, ou vou pegar assunto de predestinação e vou começar... Não, a gente precisa ler a Bíblia ali de forma prática, de forma leve, sem querer, como eu falei, pular etapas e mais profundo, se a gente não tem aquele conhecimento óbvio da Bíblia, se a gente não tem aquele conhecimento básico, das doutrinas básicas, se a gente já não leu a Bíblia, ali, sabe, por mera, às vezes pode ser até vontade de conhecer, sabe, eu quero ver aquele conteúdo despretensiosamente. Eu indico muito você. Foi assim que eu li a Bíblia a primeira vez, né? Pela promessa. Foi despretensiosamente, e despretensiosamente trouxe o entendimento que eu precisava para a minha vida inteira, que eu busquei há 31 anos, naquela leitura despretensiosa. A Bíblia praticamente me leu e me mostrou quem eu era e me transformou. Então, leia a Bíblia primeiramente sem peso, sem querer, sabe, ir mais profundo demais. Não, a revelação vai ser de forma gradativa, o nosso estudo vai ser de forma gradativa, o entendimento vai vir de forma gradativa, sabe? À medida que a gente vai se dando nas Escrituras, Deus ele vai se revelando e nos dando a capacidade de entender mais e mais. Então leia a Bíblia ali. Eu indico a você, se você não tem um hábito de ler a Bíblia, né? Se você ainda não começou a ler a Bíblia toda, começa a ler pelo Novo Testamento, começa pelos Evangelhos. Nosso pastor sempre indica, estou coçando o nariz porque não é alergia, mas o nariz tava resfriado um tempo desse. Tá coçando direto aqui. E parece um caguete, mas não é caguete não, viu? É porque realmente tá coçando. Mas o nosso pastor indica muito a gente começar a ler a Bíblia por João, né? Porque é um discípulo que fala muito do amor. Ele indica a gente ler ali o Evangelho de João, depois as cartas, e depois todo o Novo Testamento ali de forma corrida. Eu também indico você ler o Novo Testamento. Se você quiser começar a ler o Novo Testamento por um livro específico,
Eu indico Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e os outros evangelhos meio que completam ele ali. Mas se você quiser também, comece a ler por Mateus, não tem problema. Leia primeiro os evangelhos, que é a biografia, né? São as biografias de Jesus. Tem ali os 3 evangelhos, que são evangelhos sinóticos, que eles se completam ali de forma plena, que é Mateus, Marcos e Lucas. João também é um evangelho que dá uma completada em tudo aquilo ali, mas João ele destoa um pouquinho, é um livro mais espiritual, fala muito da divindade de Cristo, e você pode deixar ele ali pelo quarto, e depois você siga, né, a ordem ali, né, cronológica, que é ler Atos e os demais livros ali, as epístolas paulinas, petrinas, né, que são de Pedro, e as cartas de Judas, enfim. E Apocalipse, não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse é um livro incrível, é um livro que mostra o Cristo glorioso. Não é um livro difícil, apesar de muita linguagem, como eu falei, a linguagem apocalíptica, assim, é uma linguagem muito conhecida daquele povo lá judeu. A gente fica com a revelação que a gente tem o entendimento claro da Bíblia. Se a Bíblia está mostrando ali de forma clara, você pega aquilo que é muito profundo, a gente relaxa. Se está muito profundo, a gente não tem entendimento, é porque Deus não se preocupou também e que a gente conhecesse todos os detalhes daquilo ali. A gente não precisa ter todo o conhecimento de tudo que está na Bíblia. Tem coisa que realmente é difícil de entendimento, e aí Deus levanta pessoas que estudam anos e anos, que estudam língua hebraica, que estudam língua grega, para nos ajudar. A gente não precisa ser teólogo, tá bom? E aí, sabe, se você tem o dom para estudar mesmo, você aproveite disso. Bote quente. Mas se você sabe que não tem um chamado para ensinar, para ser um mestre, um teólogo aí, fica tranquilo. Leia a Bíblia por prazer, sabe, por amor. E deixa que Deus te leve mais profundo. Mas aí vai chegar, obviamente, essa etapa em que você vai mais profundo na Bíblia, como eu falei, e você vai precisar conhecer lá o Velho Testamento, que é um livro que já tem um pouco de difícil entendimento, porque tem uma cultura completamente diferente, linguagens completamente diferentes, tipo de literatura, de escritos completamente diferente daquilo que conhecemos hoje, sabe? O tempo, né, a cronologia é bem diferente, os povos, as culturas, como eu falei, eram diferentes, a sociedade era diferente. Então são difíceis de entender, mas depois que a gente conhecer bem ali o Novo Testamento, vai lá para o Velho Testamento sem medo também. Começa de Gênesis, lê do comecinho, leia, releia aquilo que você não consegue entender. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, leia 10 vezes até você aprender. Isso depois que você já, né, conheceu a Bíblia ali, o Novo Testamento de forma leve. Vai mais profundo também, a gente não pode ficar só no raso. Então a gente foi chamado para avançar, como a gente sabe. E aí é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer aquilo que o nosso salmista falou, né, que a gente precisa meditar na palavra dia e noite. E meditar não é só ler. Meditar é você ler as escrituras, como eu falei, reler as escrituras, anotar aquilo ali que você não entendeu, pensar naquilo ali que você não conseguiu entender, perguntar a uma outra pessoa, ver um vídeo, falar sobre esse assunto, escrever, ir lá, ler de novo. A meditação ela vai fazer com que a palavra de Deus ela seja encarnada ali na nossa mente, seja confirmada, né? Seja ali, esqueci a palavra que eu queria falar, mas seja ali incutida na nossa mente, colocada na nossa mente, a ponto de ela virar uma verdade que vai fazer com que as mentiras sejam destruídas. A palavra de Deus ela precisa realmente ganhar a vida dentro de nós, e a vida vai começar a ser gerada dentro de nós à medida que a palavra ela entra na nossa mente, né? A gente sabe que as consequências de nossa vida, os resultados de nossa vida são fruto de nossas escolhas, e as nossas escolhas elas passam ali pelo campo da mente, das ideias, do planejamento, do sentimento, do sentido, falar, do pensar, ou do pensar. Então, se a gente consegue fazer com que a Bíblia entre completamente em nossa mente, a Bíblia vai criar uma cultura dentro de nós que vai fazer com que os resultados sejam aqueles que a Bíblia quer que nós tenhamos. É por isso que nós precisamos entender as Escrituras. Então, como eu falei, medite, chegue nesse momento também de mais profundo, leia lá o Novo Testamento, o Velho Testamento, e aí leia também outros livros que lhe ajudam a conhecer a palavra. Se você está tendo dificuldade, existem comentários bíblicos que podem nos ajudar a fazer isso. E isso é uma coisa para bem depois, não perca tempo com isso agora, né, se você tiver necessidade disso, mas existem muitas ferramentas que nós podemos usar para que a gente possa ter, né, a capacidade de
de entender melhor a Bíblia. E aí, como eu falei, tem um comentário bíblico, mas eu indico a você, primeiramente, uma Bíblia de estudos boa. A Bíblia de estudos boa, ela vai nos ajudar muito. Me ajudou muito, muito, muito mesmo. Tanto que teve um tempo que eu tinha umas 7 Bíblias de estudo. Estava um monte de coisa diferente lá. Hoje eu só tenho 3 Bíblias de estudo e, na verdade, quando eu leio, eu só leio uma ou leio outra. Não leio mais ali, sabe por quê? Eu queria inventar moda, né? A gente é apaixonado pela palavra, gosta de se desafiar, mas eu vi que não era necessário tudo isso. E hoje, às vezes, eu acabo lendo no computador, que nem tem estudo, sabe? Mas vale a pena a gente ter uma ótima Bíblia de estudo. A gente tem muito boas Bíblias de estudo. A gente tem a Bíblia de Strong, que a gente pode baixar no celular. A gente tem Bíblias de estudos também no celular. A gente tem livros, né? Eu aprendi muito mesmo. Principalmente dos evangelhos. Lendo o livro, entendendo a cultura daquela época. Temos livros bem legais que, né, me fizeram entender ali as parábolas de Cristo, porque tais palavras foram empregadas ali, que para mim não fazia sentido, porque tá um detalhe na Bíblia, porque tá uma passagem. Pronto, eu vou compartilhar com vocês algo bem legal. Não sei se vocês já ouviram, mas eu vi até no podcast, um pastor bem conhecido falando, né? Que eu sempre me perguntei aquela passagem de Jesus. Porque Jesus vai curar um cego cuspindo no chão, né, e pegando aquela saliva ali com a terra e passando no olho dele, porque uma pessoa que tinha uma deficiência, uma pessoa que era especial naquele tempo, ela era tida como amaldiçoada. Porque os judeus, né, na sua religiosidade, diziam que se você estava bem na sua vida é porque Deus estava prosperando, se você estava mal é porque Deus estava amaldiçoando. Então, se uma pessoa nasceu daquele jeito ou ficou com aquele problema, é porque era uma maldição de Deus. E as pessoas que eram amaldiçoadas naquela sociedade, eles, quando chegavam perto delas, elas cuspiam no chão em forma de desprezo, para dizer assim, ó, você é um amaldiçoado de Deus. Eles cuspiam. Então, Jesus faz com que aquilo que era uma maldição e tratava eles com indignidade, Jesus pega aquilo ali e reverte em honra. Cospe no chão e bota no olho deles. E isso, com certeza, esse pastor teve que estudar alguma coisa para saber disso. Assim como outras revelações que eu tive, né, ou melhor, outros entendimentos da cultura, né, da época de Cristo ali, eu tive a respeito de livros, então livros são ótimas ferramentas também. E a gente tem ótimos livros dentro da nossa comunidade, dentro da grade da nossa comunidade, que a gente às vezes ignora e a gente pode crescer bastante. Eu indico para você, que a gente está lendo agora, é o Poder Secreto do Jejum e da Oração. Ele é um boom, uma explosão na vida de quem lê, então vai lá. E a gente pode usar essas ferramentas, né? Como eu falei, tem um comentário bíblico, que é algo um pouco mais profundo, mas temos aí as Bíblias de estudos, que eu indico muito a você, a Bíblia NVI. A minha Bíblia de estudos é uma Bíblia NVI, porque ela não foge ali da seriedade das escrituras, né, daquela linguagem um pouco mais forte, mas ela também não tem aquela linguagem de difícil entendimento, como é as Almeidas, né, as versões fiéis ali da Almeida. Algumas versões, né, bem mais antigas. E aí nosso pastor também gosta de indicar a nossa comunidade a Bíblia NTLH, a Bíblia NAA, que são Bíblias que têm com uma linguagem bem mais acessível, também acessível. Tem grandes homens de Deus que também indicam muito a Bíblia NAA, inclusive a Bíblia NAA de estudos. Não é? Eu nunca li, mas eu indico a Bíblia NVI de estudos. Qualquer uma delas, NVI de estudos, é uma Bíblia muito boa. Já tem, para quem gosta de mais erudição, né, que tem, né, aquela coisa mais intelectual, aquela linguagem mais erudita, tem a Bíblia King James, tem a Ginebra, tem a Thompson, que são ótimas Bíblias também. Tem a Bíblia de estudos, a Viva, não, meu Deus do céu, a Mensagem, que eu tinha ela também, que é muito boa mesmo. É uma Bíblia que eu indico para você estudar. Eu corria muito, né, quando eu pegava uma linguagem um pouco difícil das Bíblias que eu tinha. Eu ia para a Bíblia Mensagem, é aquele autor lá, o escritor, né, da Bíblia lá, aquele cara que transcreveu para uma linguagem bem mais acessível. Ele salvou muito a minha vida, então vale muito a pena você ter a Bíblia Mensagem também, tá bom? Mas vamos lá. E aí, essas Bíblias de estudos, como eu falei, vão nos ajudar a ter uma leitura mais profunda. Elas têm notas ali de rodapé que trazem muitas informações, né, da época de Jesus, daquela cultura, daquele tempo. Enfim, vai trazer também, né, posições teológicas diversas ali que vão fazer, né, um claro entendimento, vão trazer para nós um claro entendimento do que várias passagens difíceis
querem dizer. E eu gosto da NVI porque ele apresenta muitas versões teológicas, eles não têm aquela inclinação, não é só daquilo que eles pensam, eles trazem muitas opções, teologia, para que a gente possa, né, de acordo com aquilo que a gente já vive em nossa comunidade, nossa igreja, ter uma posição mais específica a respeito de um assunto. Então, leia a Bíblia de Estudos, tenha essa ferramenta que pode lhe ajudar e vá mais profundo na Bíblia. A Bíblia fala lá em Hebreus 6 que precisa chegar um tempo em que a gente não vai ficar só mais no leite. Aquelas doutrinas básicas que a gente já conhece do Evangelho, que é a salvação, imposição de mãos, arrependimento de pecados, as obras mortas, a salvação, né, em Cristo Jesus, enfim, elas vão precisar ficar ali para trás. Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai falar, mas a gente precisa sair do leite espiritual e ir mais profundo. Comer, né, como nosso pastor fala aí, nossa igreja fala, alimento sólido. Precisa sair do leitinho e ir para feijoada. E a gente tem que entrar nas doutrinas mais, no conhecimento das doutrinas ali de forma mais profunda, estudar um pouco mais. A gente precisa realmente saber, né, as profundezas da palavra de Deus, porque a gente é um edifício vivo, né? O próprio Paulo fala que a igreja é um edifício vivo, e a gente sabe que um edifício, para ser construído, ele precisa ter uma base muito profunda. Quanto mais a base for profunda, mais forte, mais é a sustentação do prédio. Então a gente precisa também cavar a palavra de Deus, amém? A gente é uma igreja santa do Senhor, que Deus escolheu para apresentar diante dele sem ruga e sem mácula, e com certeza a gente só vai ser apresentado ali santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa diante do Senhor, porque era uma igreja que conhecia a Bíblia, era uma igreja bíblica, que vivia segundo a palavra de Deus, amém? Então vá lá, lê o Velho Testamento, como eu falei. Eu nem indiquei, né, mas eu indico ali você começar por livros mais leves, como Salmo e Provérbios, que são livros que nos ajudam muito. Depois vá lá, né, como eu falei, lê o Velho Testamento ali corrido, vai transformar a sua vida, como eu falei. A gente precisa se habituar também com aqueles cenários veterotestamentários, né, que é do Velho Testamento, que a gente foge muito porque acha que tem um Deus irado e é somente o mesmo Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Eu vejo muito o amor de Deus, a paciência, a graça de Deus. Já naquele tempo, a Bíblia já fala que o Evangelho já foi pregado naquele tempo para Abraão, que Noé já foi pregador de justiça, ou seja, pregador do Evangelho, enfim. Então tá tudo lá no Velho Testamento também. Não fuja, não tenha medo, leia lá, como eu falei, releia, pergunte pessoas que já leram a Bíblia, porque tem passagens que são bem confrontantes, tem livros que são bem confrontantes mesmo. E aí, mas a gente precisa ter coragem e mais profundo, amém? A gente precisa ler a Bíblia mesmo. E a gente precisa ler sem moderação. A Bíblia não precisa de moderação. Leia com toda vontade, estude mesmo, como eu falei, medite, vá no mais profundo que você puder na Bíblia, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer, cara. Minha vida realmente foi transformada nos momentos de dificuldade. O que me sustenta na fé hoje, obviamente, foram muitas coisas que Deus fez na minha vida, muitas experiências que eu tive profundas com Ele, muitos votos que eu fiz com o Senhor, alianças que eu fiz com Ele ali que me ajudaram. A oração em língua também foi línguas, foi muito importante na minha caminhada. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas já fica de exemplo aí. Mas a Bíblia, com certeza, ela teve uma função mais primordial na sustentação da minha fé, na ajuda de vencer pecados e na perseverança. Estou aqui hoje porque realmente eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu li a Bíblia e, como um teólogo aí, Batista, sempre ele fala, fica frio, que eu já li o final, e no final Cristo vence. Então é o que dá esperança, é conhecer a palavra de Deus. O que me dá esperança é conhecer a palavra de Deus. Amém? E é isso, pessoal. Eu gostaria de ficar aqui um monte de tempo falando. Se deixasse eu ia falar. Saí até do cronograma que eu tinha planejado falar aqui. Mas é porque quando se fala da palavra de Deus, eu realmente sou apaixonado, sou amante da palavra de Deus. Eu espero em nome de Jesus que você também seja. Amém? Fique na paz. Espero que você tenha sido edificado em nome de Jesus.